Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Pedro. Dando continuidade à nossa aula de física hoje aqui do Coletivo Vem pro Cursinho, a gente vai continuar falando do tema que a gente estava abordando na aula anterior. Agora nessa segunda parte, a gente estava abordando a parte de notação científica e agora a gente vai falar das ordens de grandeza, que tem tudo a ver com a parte de notação científica. Então vem para a tela aqui comigo. Olha só, a ordem de grandeza ela busca simplificar a representação de um número. Vocês já ouviram falar assim, perguntando, qual é a ordem da quantidade de pessoas no estádio de futebol? A ordem é de 10 mil pessoas, de 50 mil pessoas, né? Tá na ordem ali das milhares de pessoas. Então, quando a pessoa está falando em ordem, qual ordem é uma determinada quantidade, ela está querendo uma aproximação da quantidade de pessoas que está ali, né? Normalmente é utilizado em fenômenos muito grandes, né? Ou extremamente pequenos, para poder você ter uma aproximação, você ter uma noção de qual é o tamanho daquele fenômeno, beleza? Então, qual é a definição da ordem de grandeza? A ordem de grandeza de um número, olha aí na tela, é a potência de 10 mais próxima desse número. Então, a gente quer uma aproximação com base em potência de 10. Então, por exemplo, 1000, 10.000, 100.000, milhão, bilhão é da ordem de milhão, de bilhão, de milhar, de centena, de dezena. Então, tudo isso tem a ver com os múltiplos de 10, beleza? Então, como que a gente faz para calcular uma ordem de grandeza? Tenho certeza que vocês vão tirar de letra, olha só. A primeira parte é você colocar um número em notação científica. Colocou um número em notação científica, você vai ter uma visão melhor desse número para trabalhar a ordem de grandeza. Então vamos lá. Colocou um número em notação científica. Como que se coloca um número em notação científica, pessoal? Bem tranquilo. Pega um número, né, o algarismo lá, transforma ele num número entre 1 e 10. Podendo ser um 1, mas não podendo ser o 10, tá? Isso tudo vezes 10 elevado a um expoente inteiro. Beleza? Fez isso, você tem que comparar esse número aqui, que você colocou ele entre 1 e 10, comparar com essa condição aqui embaixo, Analisa a seguinte condição. Esse número aqui, ele é maior ou menor do que 5,5? Ele é maior ou menor que esse algarismo 5,5, esse número 5,5? Se ele for menor do que 5,5, você mantém a potência de base 10, que está aqui, Você mantém essa potência do jeito que ela está, normal. Se esse número ele for maior do que 5,5, você aumenta o expoente da potência em uma unidade, porque significa que ele está mais próximo do outro patamar do que do patamar inferior. Porque nós estamos em outro patamar. Beleza? Do próximo degrau da escada do que do degrau que ele está. Vamos ver alguns exemplos? Olha só. Vamos ver esse exemplo de uso aqui. Dados do jornal The New York Times mostram que o número de infectados pelo novo coronavírus no mundo, causador da doença Covid-19, já passa das 10 milhões e 500 mil pessoas. Qual a ordem de grandeza do número de infectados no mundo? Então, vamos analisar aquele passo a passo. Primeiro passo, a gente vai passar o número para a notação científica. Qual o número? 10 milhões e 500 mil, que é o número que a gente quer saber qual é a ordem de grandeza dele. Né? Como que a gente passa esse 10 milhões e 500 mil para a notação científica? A vírgula dele está aqui no finalzinho. Lembra? Ele é um número inteiro, tem um 0,0 aqui no final que não aparece. Então vamos andando com a vírgula até a gente achar um número que fique entre 1 e 10. Vai ficar 1,05, o número é esse aqui, 1,05. Então, quantas casas a gente andou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdão, 7. A gente andou 7 casas aqui. A gente andando 7 casas ficou com a notação científica 1,05 vezes 10 elevado à sétima infectados. Beleza? Então é isso. A gente andou 7 casinhas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A vírgula vai parar aqui, nessa meiuca aqui, entre 1 e o 0, tá?
O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que analisar a seguinte condição. Vamos pegar esse número, 1,05, esquece a potência, e vamos comparar com essa condição aqui que vai aparecer aqui, ó. O número ele é menor ou ele é maior do que 5,5? Ele é menor, ele é bem menor do que 5,5. Então a ordem de grandeza é a própria potência de base 10 que está aqui. Beleza? Então o número é menor que 5,5, logo a ordem de grandeza vai ser 10 elevado ao próprio expoente. Ou seja, se você pega esse 10 e eleva ele a sétima, ou seja, multiplica ele por ele mesmo 7 vezes, você vai achar um número 10 milhões, tá? 10 elevado a sétima é a mesma coisa que 10 milhões. Qual seria o próximo nível? 10 elevado a 8. 10 elevado a 8 é 100 milhões, você acrescenta um zero. Então o número 10 milhões e 500 mil, ele está mais próximo de 10 milhões ou de 100 milhões? Ele está mais próximo de 10 milhões. Por isso que deu a ordem de grandeza de 10 elevado a sétima, ou seja, o número de infectados no mundo está na ordem dos 10 milhões de infectados. Passou um pouquinho, mas isso é uma aproximação, ou seja, é uma noção geral do que está acontecendo. Então vamos para outro exemplo aqui, olha só, olha aí na tela. Dados do mesmo jornal, o número de óbitos no Brasil já se aproxima de 60 mil pessoas, um número assustador. Qual é a ordem de grandeza do número de óbitos registrado aproximadamente no Brasil? Primeira coisa que a gente tem que fazer, pegar esse número aqui, 60 mil, e fazer o quê? Passar ele para notação científica. O número de óbitos, né? E aí, de cara aqui, você já vê que o número que vai ficar entre 1 e 10 é o número 6, aqui, ó, 6,0, certo? A vírgula está aqui no finalzinho. E aí você vai andar quantas casas? 1, 2, 3, 4. Andou 4 casas, a notação vai ficar 6,0 vezes 10 elevado à quarta óbitos, né? Essa vai ficar a notação científica. Agora, o que a gente tem que fazer? Pegar esse número aqui, 6,0, e comparar ele, fazer uma análise com a seguinte condição, que vai aparecer aqui embaixo, ó. Esse número ele é maior ou ele é menor do que 5,5? Ele é maior do que 5,5. Então, se ele é maior do que 5,5, e aí, pessoal, chama a atenção de vocês que se ele for igual, ele também entra nessa segunda condição aqui, tá? Mas como ele é maior do que 5,5, essa potência de base 10 aqui, ó, 10 elevado à quarta, ela vai aumentar uma unidade. Então, olha só. O número é maior que 5,5, logo a ordem de grandeza dele vai ser 10 elevado a 4 mais uma unidade aqui. E eu vou explicar o sentido disso, vai ficar 10 elevado a quinta óbitos. Por quê, pessoal? Se a gente pega o número 10 elevado a quinta e fizer 10 elevado a quinta, 10 5 vezes, esse número vai dar 100 mil, tá? E 10 elevado a 4 é 10 mil. E aí você compara, 60 mil está mais próximo de 10 mil ou de 100 mil? Está mais próximo de 100 mil. Então isso significa que a gente já está na ordem dos 100 mil óbitos no Brasil, entendeu? Numa aproximação por ordem de grandeza, a gente está na ordem de 100 mil óbitos. A gente já não está mais no patamar de 10 mil óbitos. A gente está no degrau acima, porque 60 mil está muito mais próximo de 100 mil do que de 10 mil. Beleza, pessoal? Então é isso que a ordem de grandeza quer dizer. A ordem de grandeza vai analisar para a gente qual é a potência de 10 que mais se aproxima daquele número, tentando dar para a gente uma visão daquele fenômeno, para a gente compreender melhor aquele fenômeno. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. A gente encerra aqui a nossa parte introdutória da física com esse ferramental matemático. A gente vai postar as listas de exercício lá no Google Classroom. A gente espera que vocês tirem as suas dúvidas com a gente, contem com a gente nesse processo, contem com a gente nas monitorias também, participem das monitorias, que é muito importante esse ferramental estar bem consolidado na cabeça de vocês, tá bom? Com esse ferramental bem consolidado, vocês vão ser capazes de resolver outros problemas no futuro na física com muito mais facilidade. E vocês vão conseguir operar números muito grandes ou muito pequenos de uma forma muito mais prática e rápida, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula, espero que vocês fiquem bem. E é isso, um abraço, beijo, tchau, tchau.